Olá, bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. Hoje trataremos de um assunto muito interessante. Vamos falar um pouco a respeito do batismo. O que vem a ser o batismo? O batismo salva? Essa é a grande questão, esta é a grande pergunta que não quer calar. Pergunta essa que se tem feito ao longo de muitos períodos de tempo. Nós ouvimos muita coisa nas pregações, em todo o tempo, a respeito desse assunto. Mas nós precisamos entender um pouquinho o que significa o batismo. E se o batismo em si, ele salva, ele tem poder para salvar. Há aqueles que acreditam que sim, que o batismo salva. Para isso, até alguns usam um texto bíblico que também é muito mal interpretado, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Então nós vamos tratar um pouco a respeito disso. Apenas antes de nós entrarmos no assunto, pedir para você deixar aí o seu joinha, o seu ok, né? Clica aí no canal, deixa o seu like, tá bom? E também o seu comentário, se você tem alguma dúvida acerca de algum assunto, seja ele já de algum vídeo postado ou de qualquer outro assunto dentro da palavra de Deus, você pode deixar aí para nós, tá bom? Entrar em contato com você e com a imensa satisfação, tá bom? E se você também tiver dúvidas ou quiser saber a respeito de um outro tema, de um outro assunto, é só você deixar aí nos comentários. Pois bem, o batismo ele é um assunto muito importante, de vital importância para o cristianismo. Nós precisamos entender. Antes disso, eu quero ler aqui o texto que se encontra em Marcos, capítulo 16, verso 16, que é fruto aí de uma má interpretação por parte de muitos. O texto nos diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, verso 16. O que é o batismo? Muitos imaginam que o batismo é uma novidade no meio cristão. Não, o batismo ele sempre existiu, até mesmo em outras religiões. Tem outro conceito, outro entendimento, mas o batismo no nosso meio é algo muito importante, muito interessante. O judaísmo ele já utilizava do batismo. O batismo é um ritual, na realidade, no Antigo Testamento. Se nós olharmos, ele é um ritual de purificação. Então, o judeu, quando ia se alimentar, ele lavava as mãos, como um sinal de purificação. Era um ritual. Então, é usado o batismo. Então, sempre foi o batismo um ritual de purificação no meio judaico. Por isso existiam muitos tanques lá em Jerusalém. Tanques esses para a purificação. Então, se você fosse, por exemplo, a uma festa de um casamento, por exemplo, aquele que era o anfitrião, ele tinha as suas talhas essas utilizadas justamente para colocar água para a purificação. Então as pessoas que iam, se chegavam, se lavavam, se purificavam. E aí adentravam e eram recepcionadas. Então o batismo sempre existiu. No judaísmo ele existiu. João Batista trouxe isso e ele deu aí o sentido de purificação e arrependimento de pecados. Tanto assim que o próprio Jesus foi, mas Jesus não tinha pecado, mas por que ele se batizou? Justamente para que se cumprisse a justiça de Deus. Jesus estava ali próximo, né, da sua ida para o deserto. Então ele ainda estava começando ali então o seu ministério. E ele então se purificou. Ele era puro, sim, mas ele foi efetuar esse ritual. Interessante que quando Jesus sai da água, né, o Espírito de Deus veio sobre ele.
Aí depois Jesus foi então ao deserto e ali ele foi tentado e venceu o pecado. Mas e o batismo para o cristão? Muitos dos discípulos ouviram falar a respeito, tanto discípulos de João quanto de Jesus, e houve até uma certa, vamos dizer, implicância a respeito do batismo, né? E alguns perguntaram, os discípulos batizam, né? Estão indo para João se batizar, as pessoas estão indo até lá, e outras falando para João, as pessoas estão indo até os discípulos de Jesus, para Jesus batizá-los. Então, o que é o batismo? O batismo, assim como o batismo, assim como a circuncisão no judaísmo, o batismo é um rito de iniciação na família, no corpo cristão, no corpo de Cristo, certo? Então, é um sacramento, é um sinal visível da graça de Deus sobre aquela pessoa. Isso ocorre quando? Quando a pessoa, então, ela recebe, ela ouve a palavra, ela compreende a mensagem do Evangelho, ela se arrepende, ela nasce de novo, né? Recebeu aí o Espírito Santo, então ela precisa se batizar. Ela precisa se batizar para demonstração pública de que ela professou a sua fé e que faz parte do corpo de Cristo. O judaísmo, ele tinha outro pensamento, outro entendimento a respeito disso. O problema é que muita gente interpreta o texto que foi lido de Marcos 16, dizendo que precisa ser batizado para ser salvo. Se nós olharmos o texto da palavra de Deus, quando Jesus estava na cruz, haviam 2 ladrões. E um deles disse para ele, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Logo depois, esse ladrão morreu, assim como o mestre também expirou. É certo que esse ladrão que se arrependeu, ele foi sim ao lado de Cristo e foi salvo. Mas ele não houve tempo para o batismo. O batismo é, portanto, um rito de iniciação. Jesus deixa a mensagem dizendo que é para ser batizado. Podemos ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus falando para a grande comissão, Jesus dizendo que foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra, e disse ainda, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para a salvação é necessário a graça de Deus. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a salvação, ela independe do batismo. O batismo, ele está ligado, sim, mas ele não é uma codependência. A pessoa pode ser, sim, salva, não ser batizada, porque não houve tempo, por uma série de outros fatores, e ser salva. Há também muitos que, por outro lado, pertencem até a algumas denominações, dizem que são cristãos, professam a fé, têm nome de membro das igrejas, assinam livros e tudo mais, têm credenciais, cargos, e são até líderes religiosos, mas eles não nasceram de novo. Então, foram batizados, mas não estão salvos. Então, aquele que foi salvo, ele precisa ser batizado. É o ritual de iniciação no meio cristão. É isso que foi deixado por Jesus. O batismo em si não tem poder para salvar. O único que tem poder para salvar é Cristo.
Ele é nossa salvação. Tanto assim que o seu nome, né, Jesus, Deus é nossa salvação, ou Deus é a salvação. Então, Ele é a nossa salvação. E nós recebemos esta graça, este favor imerecido, este favor divino, né? Nós recebemos Ele e nós precisamos crer. Crer em quê? Esse é um outro assunto interessante, né? Falar a respeito da fé, da crença. E crer em quê? Nós precisamos crer no sacrifício vicário, no sacrifício substitutivo de Cristo, que Ele morreu por meus pecados. Ele morreu em meu lugar. Então precisamos disso. É dessa compreensão. E aí precisamos do arrependimento, que, claro, também vem de Deus. Ninguém nasce com arrependimento no coração. Ninguém nasce com fé, como muitos imaginam também. Mas aquele que recebeu a salvação em Cristo Jesus precisa ser batizado. É mandamento do Senhor. Precisamos disso para a nossa vida. Então, o texto que aqui fala, aquele que crer e for batizado, ele não está atrelando, porque todos os outros textos bíblicos nos falam a respeito do batismo, mas nunca atrelado à salvação. Primeiro eu preciso crer, eu preciso ser salvo para que depois eu seja batizado. Então é o rito de iniciação. Tanto assim que a palavra do Senhor nos diz, né? Aquele que não crê, né, já está condenado, né? A continuação do texto de Marcos 16 fala, aquele que não crê já está condenado. Então nós precisamos crer. Então crer sim, eu preciso crer. E eu dependo disso para a salvação. Então eu preciso crer. E isso vem de Deus. É Deus que me dá a fé, para que eu possa crer. Mas o batismo, ele é uma continuação, uma continuidade. É um rito, a partir do momento em que eu realmente fui salvo, então agora eu vou me batizar. Agora eu vou ser batizado. E agora eu faço parte da família de Deus. Então, batismo, relembrando, é um rito de iniciação no cristianismo. Tá bom? Se você tem mais alguma dúvida, se você ainda tem dúvida, pode deixar nos comentários e eu entro em contato com você e a gente conversa e a gente tenta chegar aí a uma conclusão melhor para o seu entendimento. E logo nós postaremos outro vídeo falando sobre outro assunto importante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima oportunidade, permitindo Deus.